nome de Jesus. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. É de 21 a 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 27. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Bendito seja Deus por esse mês. Eu já falei isso várias vezes na TV Canção Nova, ao decorrer desses quase 18 anos de padre, que vivo, graças a Deus, nesse ano completo. Sou muito encantado e há uma motivação muito grande nesses 3 meses que a igreja nos concede. De maneira especial, a gente vive aqui no Brasil, a Igreja do Brasil tem nos orientado há muitos anos, e a gente vive intensamente esses 3 meses, né? O mês de agosto, vocacional, o mês de setembro, o mês da palavra, o mês de outubro, o mês missionário. A igreja toda é convidada a viver isso, mas de maneira especial percebendo e indo a tantas missões, eu vejo que aqui no Brasil a gente vive com muita intensidade isso. É uma catequese que a gente vive. A gente é vocacionado, aceita, dá o sim ao nosso chamado, mergulha na palavra, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, e depois a gente é enviado em missão. 3 meses de muita graça, de muita catequese. E nesse mês de setembro é o mês da palavra. Eu sempre gosto de lembrar, nesse mês, aquela música antiga que a gente cantava lá na nossa paróquia, sabe? Que a gente fala, toda a Bíblia é comunicação. Dá um dó, tudo é dó só, né? Não, um só agora. Qual é o tom, Diego? Eu estava em dó, Dó. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, Eu duvido você não lembrar dessa música. Lembra essa, Valdênia? Na revelação, quem tem Deus no coração. É mais fácil. Toda a Bíblia é comunicação
de um Deus de amor. de um Deus É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Eu duvido, se você conhece essa música, você já tem entre seus 30 e 40 anos e passando por lá. 30 já passou. É acho uma que mais música... Mas 40. É o que ser bonzinho, né? Mas olha que Obrigada. lindo, toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. É tão simples, mas é de uma força sobrenatural. O poder da palavra de Deus. Padre Jonas, nosso saudoso pai fundador, que há 2 anos e 9 meses na eternidade está, e nós cremos nisso, foi conhecido como homem da Bíblia. Padre Jonas, a Bíblia, Padre Jonas da Bíblia. Inclusive, se você nunca viu o livro, a Bíblia foi escrita por você, a Bíblia do meu dia a dia, pelo amor de Deus, procure, porque é um lindo método simples de você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, que é fonte de libertação. O poder da palavra de Deus reside na sua capacidade de transformar a vida. Você acabou de ouvir o testemunho. Qual era o nome do rapaz lá dos Estados Unidos? Wagner. E ele falou que no programa, acompanhando o Sorrindo para a Vida, a sua vida foi o quê? Transformada. E não é o Padre Bruno, não é o apresentador, não é o cantor, não é ninguém que está na bancada. O foco deste programa é a palavra que é proclamada. Esse grande grupo de oração, ela tem uma direção. E todo o programa nunca aconteceu, do Sorrindo para a Vida, de não ter uma palavra. Porque a palavra é que dá a direção. Então a palavra de Deus, ela tem a sua capacidade de transformar a vida, moldando os corações, consciências através da fé. É uma forma viva, ativa e eficaz, que orienta, cura e liberta. Olha para aí, orienta, cura, liberta, revelando a vontade de Deus. Você acabou de ouvir quando diz, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que põe em prática a vontade de Deus. A palavra do Senhor nos orienta à vontade de Deus. Ao permitir que a palavra de Deus domine a vontade e as atitudes, eu, Padre Bruno, e você, nós, seres humanos, os indivíduos, experimentamos o quê? Renovação, direcionamento e uma vida alinhada com a vontade divina. Há o poder na palavra de Deus e nós temos que viver pela palavra, alicerçar a nossa vida na rocha. O homem sábio é aquele que alicerça a sua casa sobre a rocha. Ela transforma e renova. Você quer transformação e renovação? A palavra de Deus tem poder de moldar nossas mentes e corações, resultando numa transformação interior e profunda. A palavra de Deus cura e liberta. Eu tenho guardado até hoje a minha primeira Bíblia, quando eu cheguei na Canção Nova. E lá naquele tempo o Padre Jonas, ele rezava, abençoava as nossas Bíblias, né? E ele dava ali uma assinatura e ele escreveu: Bruno, a palavra de Deus é fonte de cura e libertação. Esses dias eu estava lembrando disso, porque o meu sacerdócio foi sendo direcionado para essa missão de cura e libertação, né? Desde o início, ali no combate da oração, depois agora o Livrai-nos do Mal, os próprios livros que eu vou trabalhando. E aí eu me lembrei disso, né? Olha a força da palavra, porque o meu pai fundador escreveu ali na Bíblia, Bruno, lá em 2001, a palavra de Deus é fonte de cura e libertação. É uma força que pode curar, libertar a todos nós de doenças, da opressão espiritual, com a ação de espíritos malignos em nossa vida. A palavra tem poder de libertação. Ela orienta e nos dá o discernimento. A Sagrada Escritura oferece luz e sabedoria.
guiando as pessoas nas decisões diárias e apresentando o caminho correto a seguir. Na caneca que eu recebi, lá está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Ele é o caminho, a direção. A palavra do Senhor nos dá coragem e força. Você quer força? Você quer coragem? Seja um homem da palavra. A palavra dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida e manter-se firme na fé, alicerçado na rocha. Ela nos apresenta a expressão divina. A palavra de Deus é a manifestação plena, real, concreta. Como o poder da palavra de Deus se manifesta na ação no coração? É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. A ação no coração, a palavra de Deus é viva e ativa, penetrando até a alma e ao espírito, e servindo para discernir as intenções do coração. Ela se manifesta na leitura e na meditação, na ruminação da palavra. A leitura orante da Bíblia, da Sagrada Escritura, que deve ser um alimento espiritual diário, é fundamental para experimentar o poder transformador da palavra. Aonde que ela se manifesta, a palavra? Na fé e na confiança. O poder da palavra é acessado pela fé, porque quando a gente fala, toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê. Durante todos esses dias, por onde eu passei na América, eu falei muito isso. Nós estamos vivendo num tempo que é preciso levantar eu aceito Jesus, eu creio que Ele tudo pode e tudo faz. Voltar a acreditar. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Acreditar, confiar, crendo no poder da sua promessa que se cumpre. Essa palavra ela se manifesta quando a gente confessa e declara. Ao colocar Deus, as palavras de Deus em nossa boca como fé, é possível que elas criem e transformem realidades, determinando o destino da vida. Eu acabei de falar, para mim é uma das passagens, com certeza o Tiago já ouviu milhões de vezes eu falar isso, Valdênia já deve ter ouvido também. Eu sou apaixonado por essa passagem da Sagrada Escritura. Para mim é algo assim, porque eu olho para essa palavra e fico me questionando nos tempos atuais. Pedro e João iam para o templo, avistaram aquele homem caído, quantos anos, deficiente, e ele falou o quê? Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz a palavra que o homem levantou, andou e saltou e começou a servir. Meu irmão, que força da palavra. Não foi Pedro e João. Foi o poder da palavra, em nome de Jesus. Por isso que eu trouxe para a minha vida a música Pelo Nome, e sou muito grato a Deus, porque quando o desânimo bate, eu já lembro, pelo nome de Jesus, as muralhas vão cair. E a palavra tem poder, e ela cai. O que eu preciso é acreditar. A palavra de Deus não é apenas um texto sagrado, mas sim um instrumento poderoso, quando aceito com fé. Ó, voltar aí, o acreditar. Ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Se aquele homem não tivesse acreditado, assumido, aceitado a palavra, tinha permanecido deitado até hoje. Opera milagres, transforma o caráter, orienta a vida e manifesta o poder criador, transformador de Deus na terra. A fé bíblica, a Sagrada Escritura, não é algo irracional. Ela está pautada na revelação de um Deus criador, pessoal, que se comunica com as suas criaturas. Deus cria, Jesus salva, o Espírito santifica. Deus é o Criador, nós somos as suas criaturas. Mesmo que Abraão e todos os, posso dizer assim, personagens do Antigo Testamento não tivessem um conhecimento exaustivo sobre a pessoa de Cristo, ele já havia sido revelado desde
do Gênesis. Se a gente pegar lá, capítulo 3, versículo 15, a gente já vai ver a revelação. É dessa forma que Paulo inicia a carta aos Romanos. Ele diz que Jesus já havia sido prometido pelos profetas e registrado nas Escrituras. O escritor aos Hebreus nos diz a mesma coisa. A Bíblia é una, do Antigo ao Novo Testamento, comunica a mesma mensagem, e tudo culmina para onde? Para a glorificação do Cristo, a nova e eterna aliança. Quando Moisés recebe a lei e a repassa para o povo de Israel, Deus ordena que se faça um altar. Ali seriam realizados os sacrifícios de animais. O sangue daquelas ovelhas e bois faziam a expiação por um povo que seria incapaz de cumprir toda a lei. O interessante é que Deus exige que o altar não seja feito com pedras lavradas, e sim com pedras brutas. Isto é, o local do sacrifício não contaria com nenhum tipo de trabalho humano. A expiação não está associada ao esforço humano. Quando Deus faz uma aliança com Israel e o povo diz que seguirá os seus mandamentos, o sangue de animais foi aspergido por eles. A base da religião judaica não era o legalismo, jamais. A expiação, um sacrifício substitutivo que era seu cerne religioso. Então preste bem atenção, obviamente que isto nos remete o quê? À cruz, ao Calvário, local onde o Filho de Deus recebeu a punição pelos pecados dos homens por Deus escolhidos. Com a morte, Cristo venceu a morte. A palavra nos garante isso. A palavra nos deixa isso concreto. O sangue da expiação cobriu os mandamentos. Era bem ali o local do encontro de Deus com o seu povo. Mas tudo isso é preciso que nós tenhamos o quê? Fé. Eu sempre gosto de falar, né? É a menor e a maior. É a menor de todas as palavras e a maior de todas elas. Não existe uma palavra maior do que a fé, menor do que a fé. Que a fé. Mas é a maior de todas. Paralelepípedo. Pindamonhangaba. Caraguatatuba. Mas não tem palavra maior. A maior é a fé. É a menor e a maior. E como nós precisamos renovar a nossa fé. Somos criaturas elevadas a filhos, chamados a ser servos como amigo de Deus. A vivência da fé, o justo viverá pela fé. Quantas passagens da Sagrada Escritura, da palavra de Deus proclamada, da força que ela opera, nós podemos trazer que pela fé, porque o que eu acho mais lindo, todos os grandes momentos e feitos de Jesus, seus 3 anos de vida pública, por onde ele passou, curou, libertou, todas as vezes que alguém era curado, era libertado, ele sempre dizia o quê? A tua fé te salvou. Tua fé te salvou. A mulher com fluxo de sangue é um exemplo de fé. E foi com ele seguia uma grande multidão, diz a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, que o apertava. Uma certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e vivia um quadro horrível, diz a palavra. Antes de piorar, ouvindo falar, veio por trás, entre a multidão, e disse: basta tocar na hora do seu manto, serei curada. Tocou sua veste e foi curada. Pela razão, aquela mulher tinha todos os motivos, pela razão, aquela mulher tinha todos os motivos para não fazer o que fez. Primeiro, havia uma multidão que se colocava entre ela e a sua bênção. Me lembrei daquela música, né? Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Uma bênção. Qual é a tua bênção? Aí quantos obstáculos que vão nos apresentando e a gente não luta pela nossa bênção.
Havia uma multidão entre aquela mulher e a sua bênção. Ela estava doente por muito tempo. Por certo, estava debilitada. Eu fico imaginando, porque a gente sabe o que as nossas irmãs, as mulheres passam no seu momento, né? Imagina aquela mulher, 12 anos, que sofreu hemorragia. E quando se perde sangue, há uma anemia muito grande, né, Valdínia? O ferro tem... Meu Deus, eu fico imaginando a fraqueza que aquela mulher não tinha. Não foi uma semana, 12 anos de uma hemorragia de sangue, eu não sei como ela sobreviveu. Nós mulheres também não sabemos. Não, é sobrenatural. Então, aquela mulher doente, havia tanto tempo, debilitada, praticamente sem forças. Conforme a lei de Moisés, o fluxo de sangue tornava ela imunda, impura. E logo não poderia ter contato com ninguém. Não tanto como uma lepra, mas era uma coisa... Em meio a uma multidão de pessoas, se alguém descobrisse que ela estava presente, ela poderia ter sido hostilizada. Com certeza. Até então, ela já havia tentado tudo o que estava ao seu alcance e nenhum resultado foi obtido, porque a palavra fala que ela já tinha padecido sobre todos os médicos. Ou seja, ela não estava negligente. Ela foi atrás, ela tentou, correu, porém ouviu falar que Jesus ia passar. Mas ela ouviu falar de Jesus e isso gerou uma confiança sobrenatural no seu interior. Ela teve fé, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei curada. As palavras acerca de Jesus fez aquela mulher parar e refletir. Ela não apenas ouviu, mas deu crédito. Opa! Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que ouve, mas aquele que coloca em prática. As palavras acerca de Jesus fez aquela mulher parar e refletir. Ela não apenas ouviu, mas deu crédito, acreditou, ao testemunho que lhe fora contado acerca do Senhor. Ela tomou posse. E ele olhava em redor para ver o que fizeram. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, porque Jesus falou: alguém me tocou. Espera aí, ela foi às escondidas. Basta eu tocar na veste e eu serei curada. Ela não vê, Jesus não viu ela. Aí Jesus falou: opa, alguém me tocou. E ali ela tremendo, temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: foi eu. Porque ela falou a verdade. Temendo e tremendo, a fé gerada naquela mulher a fez superar os seus temores, mesmo ela sabendo que poderia ser rejeitada por Jesus ou humilhada pela multidão que estava ao seu redor. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Olha que lindo. A cura veio depois da proclamação primária, a tua fé. E seja curada. A tua fé te cura. A tua fé te liberta. A tua fé salva. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A palavra nos garante isso. Por causa da fé em Cristo, aquela mulher foi salva, recebida como filha, porque Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Curado do fluxo de sangue, e ainda recebeu uma saudação final, uma despedida de paz. Vai em paz, vai em paz. A tua fé te salvou, ser curada de todo este mal. Há uma necessidade muito grande. Nós temos que voltar realmente a sermos homens e mulheres da palavra, viver pela palavra, no poder da palavra. Nós estamos nesse mês tão abençoado, mês da Bíblia, da Sagrada Escritura. Assumir cada vez mais em meio ao mundo de incertezas onde vivemos, nós temos que voltar a acreditar. É o ano jubilar, é o ano da esperança, e a esperança não engana.
a esperança tem nome, ela é Jesus. Pega lá Romanos capítulo 5 que você vai ver isso. A palavra de Deus, o norte de todo cristão, o manual de todo ser humano. Nós precisamos, para entender que a nossa resposta a tudo isso é entender que combatemos o bom combate, que guardamos a fé, que somos homens e mulheres que vivemos no poder da palavra e com a palavra de Deus. Eu vou mais uma vez proclamar o que está no Evangelho de São Mateus, quando diz o versículo 24 do capítulo 7. Portanto, quem ouve, ou seja, a fé, a palavra entra pelos ouvidos. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Eu tenho que ouvir e praticar. É como um homem insensato que construiu sua casa sobre a rocha. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser construtor para pensar e fazer o entendimento disso. Para uma boa casa, para um bom edifício, para uma boa construção, tem que ter um bom alicerce, uma base. Aí se levanta andares. Todos nós aqui estávamos na construção do centro de evangelização. E eu tive a graça de levar com o tio Bolinha a pedra fundamental que foi abençoado era um campo grandão aqui, não era nem um campo, era um brejo, né? Era mato verde, e ali a gente fez uma procissão, aí teve um caminhão, teve uma missa, pedra pesada, andar com essa pedra todinha, né? Colocamos ali, eu acompanhei a construção do centro de evangelização. Meu Deus, eu ficava impressionado com a quantidade de caminhões de brita. Sabe quando você vai concreto, né? Concreto, fazer como é que fala? A laje de uma casa, né? Aí geralmente é um caminhão de concreto. Cada pilastre daquela do centro de evangelização tem para mais de 10. Eu falei, meu Deus do céu, e derramava aqueles. E ali eu fui pensando também, né? Para levantar essa grande estrutura do centro de evangelização, foi preciso ter uma base sólida para sustentar. Quem constrói sua casa sobre a rocha? Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. É isso. Aqui está a rocha, o qual nós precisamos estar firmes e alicerçados. Por isso que a palavra do Senhor, que nós meditamos hoje, ela precisa ser lida, vivida, praticada diariamente. Diariamente. Eu deixei o meu livro, a Bíblia, no meu dia a dia, no santuário, que eu tenho um lá, que é uma relíquia para mim, porque a semana passada, não sei porque eu levei para o santuário e ficou lá. E como eu cheguei em missão ontem, estou voltando hoje ao santuário, não trouxe. Mas eu pensei muito, meu Deus, como o povo de Deus precisa ter mais a prática da leitura orante, de trazer mesmo a palavra do Senhor a cada dia. E é um pouquinho, não é muito não. A gente tem um dia extenso, intenso, corrido, mas tira pouquinhos minutos. O Padre Jonas ensinou para nós pelo menos meia hora, 40 minutos. Se você não consegue, tira 10. Eu até falo para alguns irmãos, né? Já tem a missa diária, que ali na missa diária você consegue pegar o Antigo Testamento, né? A liturgia do dia. Já é algo sobrenatural, mas não deixa de ler, porque ela, a palavra que nos firma, que nos fortalece, é quem vai nos sustentar. Quando o desânimo, eu acredito que aqui na bancada, se eu colocasse
os meus irmãos para falar, com certeza todos. No momento de dor, de angústia, uma palavra de Deus, um trecho da Sagrada Escritura solta aos nossos olhos, a gente reanima.